Anunnaki, Keperu Anunnaki, Kokabu Empet, Anunnaki. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 63. A conexão hiperbórea. Há regiões da Terra onde os mapas falham, onde as bússolas enlouquecem e onde o silêncio se torna mais antigo que as montanhas. Esses lugares não são ignorados por acaso. São evitados, escondidos, selados por narrativas oficiais que se recusam a encarar o que ali repousa, muito além das colunas de Hércules, além das rotas comerciais, além dos pactos geopolíticos que mantêm os olhos voltados para o sul. Existe um norte impossível, um território esquecido, ou ocultado. As tradições antigas o conheciam e lhe deram muitos nomes, mas um em especial atravessou os séculos com um brilho sutil, com uma estrela que nunca se apaga. Hiperbórea, a terra além do vento norte, o domínio dos que não morriam, o refúgio dos que nunca adoeceram, o lar dos que viviam em paz, não por ignorância, mas por sabedoria. Na mitologia grega, os hiperbóreos eram descritos como seres luminosos, serenos, musicais, intocáveis pela dor e pela guerra. A sua longevidade ultrapassava a lógica e sua harmonia desafiava a decadência do mundo. Eles não construíam impérios, eles não disputavam tronos, eles simplesmente eram em plena comunhão com a terra, com o céu e com o espírito. Mas se tudo isso é real, por que desapareceu? Por que os livros ignoram? Por que os satélites não encontram? E mais inquietante ainda, por que quase todas as culturas falam de uma civilização ao norte, de uma luz vinda do gelo, de um povo que partiu ou que se escondeu? Há quem diga que os hiperbóreos não sumiram, eles apenas mudaram de faixa, saíram da visibilidade comum, migraram para uma frequência inacessível aos olhos, embotados pelo medo, mas antes de desaparecerem, deixaram marcas, rastros, códigos e talvez verdades que os próprios Anunnaki tentaram apagar. Porque sim, este episódio é também sobre eles, sobre os deuses astronautas, os engenheiros genéticos, os modeladores da civilização, e sobre a hipótese perturbadora de que Hiperbórea foi um projeto divergente, uma linha paralela, um outro plano conduzido por uma outra facção. E se enquanto Enlil erguia cidades e Enki semeava DNA, um terceiro grupo decidiu preservar o humano puro, o não corrompido, o que ainda vibrava em ressonância com o Criador Supremo. Seriam os hiperbóreos filhos de uma linhagem esquecida dos próprios Anunnaki? Ou seriam os humanos originais, mantidos à parte do caos? Neste episódio do Holograma Histórico, não vamos apenas investigar uma terra mítica, vamos questionar a própria narrativa da humanidade. Vamos buscar o elo perdido entre o homem e o divino e talvez reencontrar fragmentos de um paraíso que não foi destruído, mas escondido. Prepare-se para atravessar o nevoeiro, para seguir rumo ao norte que ninguém ousa apontar e para lembrar de uma luz que talvez ainda brilhe onde o mundo jura que só há gelo. Capítulo 1. O Norte Impossível. Diziam que era o fim da linha, que ali, onde os ventos uivam com fúria e o frio rasga a pele, não havia nada além de desolação, que nenhum homem poderia sobreviver à travessia, e que, além daquele ponto, nem mesmo os deuses ousavam ir. Mas os antigos sabiam mais. Sabiam que o que é inóspito aos olhos pode ser fértil à alma, e que aquilo que parece ausência pode ser justamente a presença mais profunda. Hiperbórea não era um delírio poético, era um ponto real, geográfico sim, mas também vibracional. A civilização que ali habitava não era primitiva, nem selvagem, nem mitológica. Era superior, mais silenciosa, mais sábia. Eles viviam além da roda do tempo, além das estações, além das fronteiras que os impérios insistem em desenhar com sangue.
Os relatos sobre esse povo surgem de diversas origens. Na Grécia, Heródoto os menciona como seres pacíficos, impossíveis de guerrear. No hinduísmo, há descrições de um povo da aurora que desapareceu quando o mundo caiu em ignorância. Entre os nórdicos, eram os habitantes de Thule, o último bastião antes da escuridão eterna, e todos esses nomes apontam para o mesmo arquétipo. Um lugar onde o ser humano ainda era inteiro, ainda era luz, ainda era verdade. A ciência moderna chama isso de mito. A geopolítica chama de território inóspito. A religião ignora completamente. Mas os mapas antigos contam outra história. Mapas de Mercator e Orontius Finaeus do século XVI mostram terras hoje consideradas inexistentes. 4 grandes continentes em torno de um eixo polar, com rios, montanhas e até nomes. Tudo apagado depois, silenciado, censurado. E então surge a pergunta inevitável: por que esconder algo que nunca existiu? A resposta é simples: porque existiu e talvez continue existindo, mas não neste plano comum. Não sob a densidade em que o mundo moderno foi aprisionado. Os hiperbóreos seriam então não apenas uma civilização antiga, mas uma vibração preservada, uma frequência que escapou à queda, um fragmento da humanidade antes da manipulação genética, antes das religiões, antes dos impérios. E aqui a conexão com os Anunnaki começa a se insinuar, porque entre eles também houve divisões, facções, rebeliões internas, e há indícios de que nem todos concordaram com a transformação do homem em servo. E se Hiperbórea foi uma criação de dissidentes? Uma tentativa de preservar o plano original do Criador Supremo antes que Enlil e Marduk instaurassem a Ordem de Ferro? E se alguns humanos foram conduzidos ao norte, não como punição, mas como salvação? Isso mudaria tudo, porque colocaria os hiperbóreos como o último bastião do humano íntegro, do humano não dominado, do humano ainda conectado à fonte. E talvez por isso ninguém os encontra, porque eles não partiram. Eles se ocultaram, migraram para outra oitava vibracional, uma camada da realidade onde o medo não alcança, onde o tempo não destrói e onde a verdade ainda é soberana. O norte impossível não é apenas uma coordenada, é um portal, um lembrete de que ainda existe pureza neste mundo corrompido. Mas ela não se mostra a qualquer um. Ela espera, silenciosa, paciente, e vibra no compasso daqueles que ousam olhar além do gelo. Capítulo 2. Os Filhos da Aurora. Entre todos os títulos dados aos hiperbóreos, um ecoa como uma canção antiga. Os Filhos da Aurora não é uma metáfora, é uma definição vibracional. Porque a aurora, em sua essência, é o momento em que a luz vence a escuridão, o instante em que a sombra não pode mais esconder o que é real. Esses filhos não nasceram do caos, nem da dor, nem da revolta. Eles eram herdeiros diretos de uma matriz pura, viviam sem apegos, sem hierarquias, sem ego. Seu saber era transmitido por gestos, por cantos, por silêncio. Diziam que compreendiam o pensamento dos animais, que conversavam com o vento, que ouviam a canção das estrelas como quem ouve o próprio coração. Na Grécia, eram reverenciados com temor e respeito. Diziam que sua terra era inacessível aos homens comuns, mas que, uma vez por geração, virgens hiperbóreas desciam até Delfos trazendo oferendas, e então partiam sem deixar rastros, como se evaporassem no ar. Essas oferendas não eram tributos, eram lembretes, sinais de que a linhagem ainda existia, de que a conexão com o divino ainda pulsava em algum lugar do mundo. Muitos estudiosos modernos insistem em dizer que tudo não passa de lenda, mas a repetição do símbolo não pode ser ignorada. Aurora, sempre a aurora, a luz do início, o limiar do despertar. Entre os essênios, falava-se de um povo do norte que viveria até o fim dos tempos, guardando os códigos originais da criação. No Egito, havia uma casta de sacerdotes que não adoravam deuses,
Apenas observavam o céu e esperavam o retorno da estrela do norte. Na Índia, textos antigos mencionam uma raça solar que desapareceu quando o mundo caiu em Kali Yuga. Seriam todos esses fragmentos de uma mesma verdade? Seriam os hiperbóreos os remanescentes do homem não modificado? Ou talvez da primeira humanidade? Uma humanidade que ainda não havia sido tocada pela interferência genética dos deuses engenheiros, que ainda caminhava com os pés na terra, mas com o coração no cosmos. E se os hiperbóreos não foram criados pelos Anunnaki? E se foram preservados por uma linhagem mais antiga? Uma linhagem que antecede até mesmo a chegada dos deuses à Terra? Ou então, e se foram uma obra secreta de Enki? Um projeto guardado às margens do sistema, longe do alcance de Enlil? Afinal, entre os próprios Anunnaki havia divergências, e há relatos que sugerem que Enki buscava uma forma de preservar o ser humano além da servidão, além da genética, além da programação. Os filhos da Aurora talvez sejam exatamente isso, a humanidade antes da mentira, antes do medo, antes do pecado. Eles não desapareceram, apenas deixaram de vibrar na mesma frequência que o restante do planeta. E por isso não são vistos, não são detectados, não são compreendidos. Mas de tempos em tempos, um traço ressurge, num olhar, num gesto, numa criança que fala com as plantas, numa pessoa que ouve vozes que não julga como loucura, num sonhador que sente saudade de um lugar onde nunca esteve nesta vida. Talvez sejam ecos, talvez sejam reencarnações, ou talvez sejam os próprios hiperbóreos retornando, não como nação, mas como frequência, como memória, como luz acendendo dentro dos que ainda carregam a centelha da aurora. E se você sente esse chamado, é porque talvez você também seja um deles. Capítulo 3. Os deuses que subiram ao norte. Quase sempre ouvimos que os deuses vieram do céu, descendo em naves, portais, meteoros ou luzes celestiais, mas raramente nos perguntamos para onde foram ou por onde saíram. A maioria das tradições simplesmente encerra o ciclo com uma partida vertical. Os deuses subiram e nunca mais voltaram, mas algumas pistas sugerem outro caminho, uma saída não para o alto, mas para o norte. O norte, o verdadeiro norte, sempre foi tratado com reverência e medo. Não era apenas uma direção, era um véu, uma zona proibida, um portal encoberto pelas neves e pelas mentiras. Os antigos relatos sumérios falam de portões do norte usados por emissários celestes. Na tradição babilônica, o céu dos deuses era dividido em 3 zonas, e a mais elevada estava voltada ao norte. Os egípcios, com sua obsessão astronômica, alinhavam seus templos não ao sul nem ao leste, mas ao norte verdadeiro. Por quê? Porque o norte era o eixo, o ponto fixo no céu, a âncora do mundo, a porta que não gira e talvez a passagem para onde foram os deuses que não quiseram permanecer no sistema que eles mesmos ajudaram a criar. Porque nem todos os Anunnaki concordaram com o rumo das coisas, nem todos apoiaram a escravização do homem, nem todos desejaram tronos, sacrifícios ou adoração. Entre eles havia dissidentes, guardadores da memória original, portadores de outra missão, e é possível, cada vez mais possível, que esses tenham escolhido o norte, não como fuga, mas como refúgio, um lugar para preservar a vibração antes que tudo fosse corrompido, um santuário onde o humano poderia ser o que foi planejado para ser, inteiro, desperto, soberano. Ali, dizem algumas correntes ocultistas, nasceu Hiperbórea, não como um império, mas como um campo, uma realidade paralela sustentada por deuses que decidiram não mais intervir, mas guardar. Esse norte, então, tornou-se invisível, mas não por magia, por escolha vibracional. Quem vibra no medo não o encontra. Quem busca por ambição jamais o vê. E mesmo assim, ele permanece, como uma cicatriz luminosa no tecido do planeta, como uma promessa que se recusou a morrer. Algumas lendas tibetanas
falam de seres imortais que se retiraram para o polo interno, onde aguardam o fim do ciclo escuro. Na tradição hindu, existem menções aos rishis do norte, que aparecerão no final da Kali Yuga para restaurar o Dharma. Até os povos inuites falam de uma raça antiga que desapareceu quando os homens começaram a mentir. Seriam todos eles fragmentos da mesma história? A história dos deuses que subiram, mas não ao céu, ao norte, ao polo esquecido, à aurora eterna, à frequência da origem, e talvez por isso o norte seja tão cuidadosamente guardado. As expedições são censuradas, as imagens de satélite são editadas, as rotas de voo são desviadas, porque há algo ali, algo que desafia a narrativa da evolução cega, algo que conecta deuses e homens não pela submissão, mas pela memória, e essa memória está voltando, como um vento gelado que sopra dentro da alma, trazendo o sussurro de que eles não foram embora, apenas subiram ao norte e esperam pelo retorno da vibração certa, pelo reencontro com os que lembram, pelo despertar dos que escutam. Capítulo 4. O refúgio vibracional. Hiperbórea nunca teve muros, nunca precisou de exércitos, nunca temeu invasões, porque o que protegia sua existência não era uma muralha de pedra, era uma barreira de frequência, era um refúgio vibracional. Os mapas antigos tentaram localizá-la, mas a geografia comum não consegue conter o que pulsa além da matéria. Hiperbórea não está lá, está entre mundos, entre estados de consciência, por isso nunca foi encontrada por satélites, por isso escapa às missões científicas, porque ela não está escondida da tecnologia, está invisível à vibração da ignorância. A sua localização muda conforme a vibração de quem busca. Ela não é um território, é um campo, e só quem vibra no tom certo a atravessa. Esse conceito, por mais estranho que pareça, é antigo, muito antigo. No Tibete, há relatos de cidades que se movem, de portais que só se abrem quando o viajante se torna leve. No Egito, ensinava-se que certas câmaras só podiam ser acessadas por aqueles cujo Ka estivesse purificado. E nos Vedas, há descrições de mundos sutis que coexistem com o nosso separados não por espaço, mas por estado vibracional. Todos esses relatos apontam para a mesma chave. O mundo não é único. Ele é estratificado, camadas sobrepostas de realidade, e cada camada responde a uma vibração. Hiperbórea seria uma dessas camadas, uma que sobreviveu intacta, sem poluição mental, sem campos de guerra, sem o vírus do ego. Por isso, ela não pode ser conquistada, nem colonizada, nem comprada. Ela só pode ser alcançada por ressonância, como uma estação de rádio que você não escuta até sintonizar. Os antigos sabiam disso e por isso falavam em entrar na terra interior ou retornar ao seio da mãe boreal. Essas não eram expressões geográficas, eram instruções espirituais. Hiperbórea não era um lugar para onde se ia, era um estado que se ativava, um campo de pureza preservado pela não intervenção. Mas isso não significa passividade. Pelo contrário, aqueles que guardavam esse refúgio sabiam que um dia a vibração da terra cairia, sabiam que o campo seria invadido por ruído e por isso deixaram protocolos, guardaram fragmentos do código em cristais, em templos esquecidos, em sons primordiais, em sonhos que visitam apenas os que mantêm a alma limpa. Hoje, muitos sentem a presença desse campo, mas não sabem nomear. Sentem vontade de se isolar, de silenciar, de meditar longe do mundo, de caminhar descalço, de jejuar, de se afastar do ruído. Não é fuga, é sintonia, é o corpo tentando voltar ao tom hiperbóreo. E quando essa sintonia acontece, a frequência se revela e então algo muda, o tempo desacelera, a dor diminui, a verdade ressurge e a lembrança volta.
a lembrança de que existe uma terra escondida, mas não abaixo de nossos pés, abaixo das ilusões, do medo, da densidade. Hiperbórea está viva e aguarda, não pelo retorno de guerreiros, mas pelo retorno dos íntegros, dos sintonizados, dos limpos. Ela é o lar original, o útero vibracional do humano não corrompido, e sua porta é interior. Capítulo 5. O DNA esquecido. O corpo humano é um milagre não compreendido, uma biblioteca viva, um templo ambulante onde cada célula guarda não apenas instruções biológicas, mas memórias cósmicas. A ciência moderna o estuda com arrogância, categorizando, nomeando, limitando, e quando encontra algo que não compreende, o chama de DNA lixo, como se a ignorância de quem pesquisa fosse prova da inutilidade do que foi encontrado. Mas os antigos jamais veriam assim. Eles sabiam que o corpo carrega chaves e que algumas dessas chaves só podem ser ativadas quando a vibração certa é atingida. Nos hiperbóreos, esse código estava ativo, não adormecido, não danificado, não sabotado. Eles eram a expressão plena da genética sagrada, não a genética criada pelos deuses engenheiros, mas a matriz original, aquela que vibra em perfeita harmonia com a fonte. Por isso, não adoeciam, não envelheciam como nós. Eram longilíneos, lúcidos, sensíveis e possuíam dons que hoje chamamos de paranormais, mas que neles eram naturais: telepatia, empatia profunda, leitura do campo vibracional, comunicação com os elementos, domínio sobre o próprio corpo. Tudo isso era possível porque o seu DNA não estava desligado, estava íntegro, alinhado com o campo da Terra, conectado com os ritmos do cosmos. E é aqui que surge uma das hipóteses mais perturbadoras. E se o DNA humano moderno foi sabotado? E se partes do nosso código foram bloqueadas intencionalmente por facções Anunnaki que desejavam limitar o nosso potencial? Essa teoria não é nova. Zecharia Sitchin, Michael Tellinger e outros estudiosos da linhagem sumeriana já sugeriram isso, que fomos criados com limitações, capados energeticamente, cortados de nossa origem. Mas talvez nem todos os humanos tenham passado por esse bloqueio. Talvez alguns tenham sido poupados, isolados, preservados. Esses seriam os hiperbóreos. Ou melhor, os humanos antes do corte, antes da edição, antes da contenção genética. E hoje, em alguns poucos, esse código ainda pulsa, mesmo em meio à massa adormecida. Há aqueles que têm sonhos recorrentes com mundos que nunca conheceram. Há os que sentem saudade de um antes que não está nesta vida. Há os que, mesmo sem explicação, sabem manipular energia, sentem o outro, preveem o tempo, percebem o invisível. São exceções, mas não são aberrações. São remanescentes, portadores de fragmentos do DNA hiperbóreo. A ciência chama isso de anomalias genéticas, mas o campo chama de memória ativa, resíduo da verdade, sinal de que a matriz original ainda vive. E é por isso que o sistema moderno teme tanto a espiritualidade verdadeira, aquela que ativa, que desperta, que limpa o campo e recalibra o corpo, porque quando um humano começa a vibrar diferente, o DNA responde. Os códigos se reacendem, as proteínas se reorganizam, a percepção se expande e o controle se rompe. Hiperbórea não está apenas no mapa, está no sangue, no núcleo, nos elétrons que giram ao nosso redor. E quando o DNA esquecido começa a lembrar, toda a matrix começa a tremer, porque um humano ativado é a ameaça final, é a ponte entre o que fomos e o que voltaremos a ser. Capítulo 6. A geografia oculta da Terra. Vivemos sob a ilusão de que tudo já foi descoberto, que não há mais segredos no planeta, que os satélites já mapearam cada rocha, cada floresta, cada gota de gelo. Mas isso
É uma mentira cuidadosamente construída, porque há regiões inteiras da Terra que permanecem proibidas, inacessíveis, omissas nos mapas públicos. E o mais misterioso entre todos os territórios ocultos é o norte, o verdadeiro norte, a região polar central, o eixo onde a bússola enlouquece, onde as rotas aéreas são desviadas, onde nenhuma expedição civil pode ir sem autorização militar. Por que tanto segredo? O que há ali que precisa ser escondido com tanto rigor? Mapas antigos revelam pistas. Antes do controle cartográfico moderno, os navegadores do século XV e XVI desenhavam algo estranho no centro do Ártico, 4 grandes massas de terra divididas por rios que convergiam para um ponto central. Uma montanha negra, Rupes Nigra, a âncora magnética do mundo. Esses mapas foram descartados pela academia como fantasias. Mas por que navegadores que arriscaram a vida em mares desconhecidos mentiriam sobre algo tão específico? E por que, depois desses registros, o centro do Ártico se tornou uma zona de silêncio? O explorador Richard Byrd relatou algo chocante em seu diário de bordo. Durante uma missão polar, afirmou ter entrado em uma região onde o clima era ameno, onde havia vegetação, animais antigos e seres altos, silenciosos, avançados. Byrd foi silenciado, seus documentos sumiram e pouco depois foi assinado o Tratado da Antártida, que impede qualquer exploração civil em larga escala no Polo Sul, com o mesmo controle aplicado ao Polo Norte. Mas se a Terra é o que dizem, por que tanto medo de uma expedição? Por que tantos satélites sobre o Saara e tão poucos sobre o Ártico Central? A resposta pode estar na presença de algo que desafia a geografia oficial, algo que ainda pulsa entre os gelos, algo que conecta diretamente o campo terrestre a uma frequência esquecida. Hiperbórea, não necessariamente como um continente físico hoje visível, mas como uma dobra na realidade, uma zona onde o véu entre os mundos se torna mais fino, mais frágil, mais translúcido para aqueles que sabem ver. Muitos relatos ocultistas falam de entradas, não físicas, mas magnéticas. Locais onde a vibração do planeta se comporta de maneira diferente, onde o tempo desacelera, onde bússolas enlouquecem, onde os sonhos se tornam mais vívidos. A geografia oculta da Terra é isso, não a ausência de informação, mas a presença de uma verdade que não pode ser mostrada, porque se fosse, destruiria a narrativa global. Hiperbórea talvez ainda esteja lá, ou talvez tenha escorregado para uma dimensão paralela, talvez tenha afundado na lenda para sobreviver ao concreto, mas sua presença permanece, em fragmentos de mapas, em relatos apagados, em sonhos recorrentes de viajantes do espírito. O centro da Terra não é apenas geográfico, é simbólico. É o ponto onde o mundo toca o mistério e onde os homens podem tocar o que deixaram de ser. Se o norte for revelado, tudo muda, porque ele guarda não apenas o fim da mentira, mas o início da lembrança. Capítulo 7. O portal inverso. O norte como saída espiritual. Desde os tempos mais remotos, o Oriente foi reverenciado como o berço da luz. Lá nasce o sol, de lá vêm os mitos, para lá se voltam os altares. Mas havia um outro ponto cardeal que era temido, silenciado, evitado. O norte, enquanto o leste representa o nascimento, o norte carrega o mistério do não retorno, o silêncio absoluto, a luz que não queima, o tempo que não gira, e é por isso que ele foi ocultado. Porque o norte é uma porta, não de entrada, mas de saída. As culturas antigas sabiam disso, mas não o diziam abertamente. Insinuavam, codificavam, protegiam o segredo. O norte não era o destino dos guerreiros. Era o destino dos iniciados, dos que completavam o ciclo da encarnação, dos que transcendiam o carrossel da ilusão. Nos mitos hiperbóreos, esse era o verdadeiro sentido do norte. Não uma direção física, mas um vetor espiritual, um eixo que conduzia de volta ao estado original, ao ponto antes da queda,
ao lugar antes da dor. Talvez seja por isso que tantas tradições descrevem o paraíso perdido como ao norte ou em direção à estrela imóvel. Porque esse ponto celeste, a estrela polar, não se move no céu. Ela permanece. Ela é o eixo, a sentinela, o lembrete de que há uma rota fixa em meio ao caos. E Hiperbórea, nesse contexto, é mais que uma civilização. É a encarnação vibracional desse caminho de retorno, o símbolo do que espera por nós quando a roda da ilusão for superada. Ela não está apenas no gelo, está na linha que separa a alma da matéria, na frequência onde o peso se dissolve, onde o corpo se ilumina e onde a consciência se despe do medo. Muitos sentem isso, mesmo sem saber explicar, aquela vontade de olhar para o céu à noite e fixar o olhar na estrela que não se move, aquela sensação de que há algo no norte que pulsa como um chamado sagrado. Não é delírio, é memória. É o campo tentando lembrar ao corpo que existe uma saída, que a prisão tem um ponto fraco e que esse ponto vibra exatamente na direção que nos ensinaram a temer. O norte não é o fim do mundo, é o fim da ilusão, e por isso foi transformado em deserto gelado, em região proibida, em mapa em branco, porque quem chega ao norte, espiritualmente falando, encontra o limiar, a borda do sistema, a borda da encarnação forçada, a borda da amnésia coletiva, e do outro lado está o campo puro, o Criador sem forma, a origem antes do nome. Aqueles que se alinham com essa direção vibracional começam a sentir leveza, intuição ampliada, desligamento da necessidade de consumo, desinteresse por conflito, desejo profundo de silêncio. São sintomas da reconexão, do campo hiperbóreo se fazendo presente, mesmo que em fragmentos. O norte é o portal inverso. Não é onde tudo termina, é onde tudo pode finalmente recomeçar. Capítulo 8. O silêncio das instituições. Se há algo que a história nos ensina, é que o que não pode ser controlado é suprimido. Ideias livres são ridicularizadas. Culturas autônomas são colonizadas. Verdades perigosas são classificadas como lendas. E é exatamente isso que foi feito com Hiperbórea. Porque, se aceitarmos que ela existiu, então tudo o que nos ensinaram desmorona. A história oficial se rompe. A linha do tempo se desfaz. A mentira evolutiva entra em colapso. Os hiperbóreos viviam sem governo, sem moeda, sem propriedade, sem guerras. Viviam longe da lógica da escassez, fora do eixo da competição, fora da influência dos deuses conquistadores. Se isso for verdade, então existe um modelo alternativo de humanidade. Um modelo mais antigo, mais harmônico, mais completo. E essa possibilidade não pode ser tolerada pelo sistema, porque ela prova que não precisamos de seus medicamentos, de suas religiões, de suas fronteiras, de seus salvadores. Os hiperbóreos são uma ameaça ideológica. Existem apenas como mito e já são insuportáveis. Imagine se fossem aceitos como fato. Por isso, o silêncio. Um silêncio institucional, global, planejado. A academia se recusa a tocar no assunto. A ciência geográfica o classifica como fantasia. A arqueologia evita perguntas sobre mapas antigos. E a mídia simplesmente ignora. Mas o que é ignorado com tanta intensidade é exatamente o que precisa ser investigado. Por que nunca ouvimos sobre os mapas de Mercator na escola? Por que o diário de Richard Byrd está lacrado até hoje? Por que as zonas brancas no Google Earth, no centro do Ártico? Porque há algo ali, algo que não pode ser explicado sem reescrever tudo, algo que grita por trás do silêncio. E o que grita não é só uma civilização perdida, é uma proposta, é um lembrete, é um espelho que mostra o que a humanidade já foi e o que poderia voltar a ser. Imagine uma sociedade sem dependência, sem violência, sem vaidade, sem necessidade de controle. Imagine um ser humano que não adoece, que não precisa consumir para se sentir vivo,
que não busca aplauso, mas harmonia. Esse humano existiu e o nome coletivo desse modelo foi Hiperbórea. E talvez ainda exista. Mas para manter o atual sistema de escravidão sofisticada, essa possibilidade precisa ser soterrada, rasgando páginas, censurando pesquisas, ridicularizando quem ousa perguntar. O silêncio das instituições não é natural, é estratégico. Esmaga o que não pode refutar, ignora o que não consegue controlar. Mas a ausência de som não é ausência de verdade. A hiperbórea vibra em quem sonha, em quem escuta o vento polar, em quem sente que algo está faltando neste mundo de concreto e mentira. E esse vazio talvez seja exatamente a presença de tudo aquilo que as instituições tentaram apagar. Capítulo 9. A volta dos que não foram. Vivemos tempos estranhos, tempos em que muitos acordam com uma sensação inexplicável de saudade, mas não sabem do que, ou de onde, ou de quando. É uma saudade que não se encaixa na biografia. Não tem rosto, não tem endereço, mas arde é a memória do que fomos antes de tudo ruir, antes da dor ser normalizada, antes da mentira se vestir de ciência, antes da alma ser vendida em parcelas de sobrevivência. Essa saudade é hiperbórea, porque os hiperbóreos não partiram, eles não foram extintos, eles não sucumbiram, eles apenas se retiraram para outra camada, outro plano, outro tom, e agora lentamente, silenciosamente, eles estão voltando, mas não como esperávamos, não em naves, não em cidades flutuantes, não com mantos dourados e bastões de luz. Eles voltam por dentro, reencarnam em fragmentos, sopram suas lembranças nos ouvidos das crianças, despertam em sonhos, vibram nas almas inquietas que já não aceitam o mundo como ele é. Eles voltam como uma ideia que não pode mais ser calada, como uma frequência que começa a invadir o inconsciente coletivo, como um código que se reativa no silêncio, e quem o sente muda o olhar, muda o ritmo, muda os interesses, muda a vida, porque o retorno não é geográfico, é interno, é celular, é vibracional. Eles são a lembrança viva de que o ser humano é mais do que dizem, mais do que seus documentos, mais do que sua profissão, mais do que seus medos. Eles vêm para restaurar um ciclo, para anunciar que o tempo da mentira está acabando, que a Matrix já não se sustenta e que o novo ou o antigo reencontrado está se aproximando. Não precisam convencer, não discutem, não militam, apenas estão. E por estarem, desprogramam o ambiente, acordam os outros, iluminam sem esforço, transformam sem querer. São catalisadores do campo hiperbóreo, portadores do tom perdido, espelhos vivos daquilo que fomos e aquilo que voltaremos a ser. A volta dos que não foram é isso, o reencontro com a verdade que nunca saiu do lugar, mas que nós esquecemos como acessar. E agora ela retorna, não com alarde, mas com constância, com coerência, com vibração. E quem se abre para recebê-la, já voltou também, mesmo sem ter saído. Capítulo 10. O elo perdido entre deuses e homens. Por trás de todos os mitos, de todas as doutrinas, de todas as epopeias religiosas e espirituais, há sempre um fio comum, a ideia de que, em algum momento remoto, os deuses caminharam entre nós, homens e divindades partilhando o mesmo plano, o mesmo fôlego, a mesma linguagem, mas algo se rompeu, algo que nos separou para sempre, ou pelo menos é isso que querem que acreditemos. O que se perdeu nesse abismo não foi só a convivência com os deuses, foi a lembrança de quem somos. Fomos ensinados a nos ver como servos, como pecadores, como criaturas errantes em busca de redenção. Mas antes disso, fomos inteiros, fomos centelhas, fomos parte do mesmo campo que hoje chamamos de divino. Hiperbórea representa esse ponto de união, o elo esquecido entre os deuses e os homens, não os deuses dominadores,
sedentos por adoração, mas os deuses conscientes, sábios, aqueles que respeitavam a criação e desejavam apenas preservá-la. Talvez eles não fossem deuses, apenas seres mais velhos, mais lúcidos, mais próximos da fonte, e talvez tenham criado, guiado ou protegido os hiperbóreos. Como irmãos mais velhos orientam os mais novos sem jamais escravizá-los, essa civilização esquecida carrega em si a memória de que um outro mundo foi possível, de que houve um tempo em que o ser humano vivia sem fronteiras, sem medo, sem dor, e que esse tempo não é uma utopia, é uma memória bloqueada, é uma frequência ainda viva. A existência dos hiperbóreos ameaça o sistema porque mostra que o ser humano pode ser pleno, pode ser livre, pode ser divino, sem precisar de intermediários, sem precisar de líderes espirituais, sem precisar de dogmas ou castas. Eles eram o que fomos antes da interferência e o que ainda podemos ser quando a memória retornar. Por isso foram apagados, ocultados, convertidos em fábula, mas fábulas não provocam esse tipo de inquietação, não causam esse tipo de arrepio, não acendem esse tipo de saudade. A verdade é que os hiperbóreos não são passado, são futuro. O nosso futuro, se escolhermos lembrar, se ousarmos abandonar o que é seguro para reencontrar o que é verdadeiro, eles são o espelho mais puro daquilo que o Criador sonhou quando nos projetou. E talvez, se escutarmos com atenção, possamos ouvir esse eco chamando de volta, pedindo silêncio e dizendo, com a doçura de quem nunca foi embora: nós ainda estamos aqui, esperando por vocês. Se você chegou até aqui, é porque algo em seu campo vibrou com essa mensagem. Talvez tenha sido uma memória esquecida, um eco do que você já foi, ou uma verdade que estava adormecida, esperando apenas por um som para despertar. Hiperbórea não é apenas um lugar que desapareceu dos mapas, é um estado de ser que desapareceu de nós e agora está voltando. Neste episódio, abrimos o véu sobre uma civilização silenciosa, mas que grita na alma dos que sentem, dos que lembram, dos que sonham com um mundo que não seja feito de dor, medo e controle. Talvez você seja um deles. Talvez sua alma já tenha pisado naquela terra. Ou talvez você esteja entre os que nasceram agora para trazer de volta o tom hiperbóreo. Se essa mensagem te tocou, não aguarde só para você. Compartilhe, multiplique, expanda. Envie este vídeo para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para todos que você sente que estão prontos para lembrar. Mas acima de tudo, compartilhe com os jovens, com os adolescentes, com aqueles que ainda estão formatando a mente, porque são eles o verdadeiro alvo do sistema. São eles que estão sendo arrancados da própria essência. E são eles que precisam ser resgatados agora. Cada vídeo enviado a uma mente em formação é uma semente. E uma semente desperta pode se tornar uma árvore que nenhum sistema derruba. Se você sente em seu coração que pode ajudar esse projeto a continuar, faça parte dele. Você pode apoiar via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalade@hotmail.com, chave Pix, francis.valade@gmail.com, ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas únicas da série Anunnaki e outros temas que desafiam a história oficial. Este canal não é um espetáculo, é uma missão. E cada um que compartilha, apoia ou vibra com a verdade está ajudando a reconstruir o elo perdido entre o homem e o sagrado. Porque neste mundo onde tudo é manipulado, a consciência é a única revolução real. Você já começou a lembrar, e lembrar é o primeiro passo para despertar. Holograma histórico, decodificando o passado, reativando a verdade e apontando para um futuro que nunca foi esquecido. Até o próximo episódio. E que o norte da sua alma volte a brilhar. Anunnaki, Keperua, Anunnaki, Tokabu Empet, Anunnaki.